coisa boa, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. A gente está começando mais um Vida e Companhia. Eu aproveito para agradecer sempre a sua audiência, o seu carinho, a você que está aí do outro lado acompanhando a gente pela TV aberta e também multiplataformas, Você que fica ali com o telefone na palma da mão e não perde nada, tudo que acontece aqui no Legislativo Paulista. Aproveita, segue a gente nas redes sociais, clica no sininho, diz de onde você está vendo e ouvindo a gente nesse momento. A gente sempre fica muito feliz. Em nome de toda essa equipe aqui, a gente agradece, então, a você, porque hoje nós vamos conversar com a Thay Barroso, ela que é facilitadora estratégica. Você sabe o que é isso? Ela vai falar como é que é atuar nesse trabalho. A Thay, ela vai direto ali nas comunidades, falando sobre liderança, criatividade, inovação, também ela fala dos direitos humanos, diversidade e também antirracismo. Vem com a gente que o Vida e Companhia já está no ar. Tá, eu quero te agradecer por você estar aqui com a gente, ela que é carioca, a gente já estava batendo um papo aqui nos bastidores, já fiquei sabendo um monte de coisa da Thay, mas eu estou muito feliz de você estar aqui com a gente, aqui em São Paulo, para falar desse trabalho que é tão legal. Ela disse que tem muita gente que não sabe muito bem o que a Thay faz. Agora a Thay vai chegar aqui para falar o que ela faz. Obrigado, Thay. Obrigada pelo convite. Realmente, eu já estava aqui preparando a minha fala, falando, eu vim cariocar a Alesp, mas eu confesso, acho que você já teve vários convidados aqui, convidados e convidadas de todos os lugares, porque São Paulo é essa cidade que acolhe tudo, todas e todos, E a gente aqui da Rede Alesp, a gente tem essa peculiaridade, da gente receber os nossos convidados do Brasil inteiro, porque todo mundo passa aqui pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então a gente tem essa facilidade, para a gente é muito comum, e é esse caldeirão cultural, acaba sendo tudo isso aqui no nosso estúdio. Mas, Thay, quando a gente... Vamos começar bem lá do comecinho, literalmente. Quando a gente fala nessa facilitadora estratégica, o que isso quer dizer na prática? Olha, basicamente, eu vou começar do bem simples, assim, a facilitação, ou a prática da facilitação é conduzir um grupo a um objetivo comum. Esse objetivo pode ser um novo processo, pode ser um novo programa, pode ser uma pauta, pode ser um jornal inteiro, pode ser um novo produto, pode ser um planejamento estratégico, mas basicamente é conduzir pessoas a chegarem a esse lugar comum. E aí era um pouco o que eu estava falando antes da gente começar, que é um pouco complicado explicar para as pessoas o que eu faço. Eu junto pessoas e a gente vai fazer alguma coisa, vai chegar em algum lugar. Esse lugar, geralmente, ele é brifado antes, Eu converso com algumas pessoas para entender qual é a necessidade daquele grupo, mas a gente vai chegar nesse lugar de uma maneira participativa, de uma maneira em que todo mundo tenha voz e de uma maneira em que a gente consiga equilibrar as sabedorias, os repertórios, os conhecimentos, as histórias de todo mundo naquela sala, para que ninguém esteja... sempre tem, quando a gente tem aquele grupo ali, alguém fala mais, um fala menos, aí outro, não, vamos ficar caladinho, porque fulano é que sabe, fulano tem um doutorado, é PhD. Mas e o conhecimento daquela outra pessoa que talvez não tenha tido esse estudo particular, esse estudo acadêmico, mas que também é válido, porque afinal de contas a gente é humano e existe uma complexidade nas nossas relações tão importante, que a gente tem tanto a somar. É tão legal quando a gente abusa dessa inteligência coletiva. Tá, você já me deu uma deixa aqui, porque muita gente está vendo a gente nesse momento. O Vida e Companhia ele é um programa que a gente fala das profissões, como que funciona ali na prática. E eu queria que você explicasse então para as pessoas o facilitador. É alguém que passa pela faculdade? Como é que você chegou para fazer esse trabalho? Ótima pergunta, que é uma pergunta corriqueira também. Sabe a diferença entre ofício e profissão? Ofício, a gente geralmente diz que ofício é uma coisa relacionada à prática, Então, um sapateiro é uma pessoa que tem um ofício, ela vai aprendendo a fazer à medida, ela vai ficando melhor ao longo dos anos. Não necessariamente ela tem um papel que diga que ela tirou 10 no TCC dela. E eu vejo muita facilitação para algumas pessoas e para mim como um ofício. Eu faço isso há mais de 15 anos, tudo começou lá na universidade, eu estudei arquitetura e urbanismo, começou no movimento estudantil. Então, no movimento estudantil, a gente se reunia coletivamente e a gente fazia um monte de coisas, além, outros momentos, eu estou falando de 15 anos atrás, entrei na faculdade há 15, 16, 17.
Então, tinha esse contexto, estudei arquitetura e urbanismo, a gente discutia muito cidade, a ocupação da cidade, o corpo na cidade. Na época, nem muito questões de gênero e raça ainda, né? Hoje, super presente no movimento estudantil de arquitetura. E aí, eu comecei a estagiar, entrei para o lugar da arquitetura social e do urbanismo, né? Indo mais para esse lado, e trabalhei com planejamento urbano. Trabalhei com desenho de plano de habitação de interesse social. E esse plano de habitação, ele era composto de duas partes, uma leitura técnica e uma leitura participativa. A leitura técnica era feita por profissionais, por geógrafos, depende do contexto do município, né? Mas geralmente arquitetos, urbanistas, geógrafos, às vezes historiadores, uma comitiva ali que fazia essa leitura, né, de fora para dentro, e a leitura participativa ela era de dentro para fora mesmo, né? Era uma reunião da sociedade civil para que ela pudesse falar das demandas daquele município. Porque o profissional, ele sabe muito bem, né, ele consegue ler ali aquele processo, mas, no fundo, quem vive a terra, né, quem vive o chão, quem vive o território, é quem consegue trazer esses insumos. Então, os planos eram compostos desse equilíbrio, e foi aí que eu me apaixonei pelo processo participativo. Ou seja, muita gente que está vendo a gente agora está se identificando e falando assim, opa, eu posso ser também um facilitador estratégico, né? Eu também tenho essa habilidade, né, de conseguir ali liderar, né? Eu sou criativo, eu consigo passar algumas coisas ali, ou seja, tem esse perfil, não é? Tem. Eu gosto de falar que facilitação é uma habilidade atemporal. A IA não vai substituir um humano numa sala. Ela não vai substituir. Ela não vai substituir essa capacidade de criação e inteligência coletiva quando a gente se olha no olho e quando a gente cria alguma coisa conjunta. Ela não vai conseguir isso nunca. E aí vai estar gravado aqui. E daqui a muitos anos a gente vai voltar e falar, e falou, realmente, isso a gente não vai conseguir substituir, assim. E é uma habilidade multissetorial. Qualquer pessoa que tem que trabalhar com outras pessoas, uma liderança, uma gestora, um gestor, qualquer pessoa precisa ter habilidade de facilitação, que é, cara, se eu quero, né, trabalhar com essa galera conjunta, se eu quero que a minha equipe dê o melhor, eu preciso conseguir tirar o melhor deles, né? Eu preciso fazer as perguntas corretas, eu preciso ser curioso, porque essa quantidade de cabecinhas aqui, essa quantidade de pessoas, elas vão trazer para a gente essa possibilidade de avançar na nossa empresa, na nossa organização. Você lida muito com as demandas da população. Você está ali, né, na linha de frente, junto com o povo. O que mais te chama a atenção nesse processo? Eu trabalho muito com organizações da sociedade civil. Eu geralmente trabalho com fundações e organizações que são o chapéu, né, o guarda-chuva para muitas organizações. Então, eu estou trabalhando com diversidade de perspectiva, opinião, território o tempo inteiro. É uma amplitude muito grande de diversidade. E quando a gente fala de colaboração, e eu tenho um conceito que chama colaboração radical, né, é tensionar um pouco essa coisa do que é o radical, né? O radical do voltar à raiz, né, do acessar esse repertório individual, mas também o radical de tensionar um pouquinho essas conversas e essas relações para que a gente consiga criar ali de uma forma coletiva em que todo mundo possa contribuir. Isso é muito interessante, porque se eu consigo reunir um monte de gente, várias organizações e várias pessoas falando, às vezes, idiomas diferentes, inclusive, né? Tipo, e a gente consegue criar alguma coisa conjunta, a gente está tendo uma possibilidade de estar mais perto um do outro, né? De estar mais próximo um do outro. E isso, a médio e longo prazo, Ranieri, é fundamental para que você tenha uma organização global, por exemplo. Para que você tenha um processo que, de fato, as pessoas sintam parte de, né? Se sintam donas. Eu participei disso, eu ajudei a criar isso. Eu consegui chegar até esse lugar. Usando os métodos e as ferramentas, né, que tem a ver com o meu repertório, com a minha parte do trabalho, né, trazer as perguntas corretas, apoia muito com que essa diversidade, esse caldeirão, faça uma sopa muito gostosa, né, com muitos sabores diferentes, festinha de sabores na boca, sabe? Só que no caso da facilitação eu gosto de falar que é uma festinha de sabores no coração. Quando você fala, caramba, olha quanta coisa incrível está acontecendo no mundo, olha essa pessoa aqui falando isso, essa outra aqui criando. Caramba, então tudo isso é possível. É um pouco facilitar o encantamento e o sonhar. Bom, você
Você estava me falando que aqui, inclusive, nos bastidores, você trabalha com muitas pessoas, não só aqui no Brasil, né, fora do Brasil, e que avaliação que você faz, né? A gente está vivendo tanta coisa ao mesmo tempo, eu acho que muita coisa também mudou, a gente sempre coloca ali tudo antes da pandemia e depois da pandemia, e aí veio agora, eu vi ali nas fotos, né, que a produção estava colocando ali, você trabalhando diretamente, falando sobre biomas e tal. Aí a gente pensa nas mudanças climáticas, né? Que avaliação que você faz com relação a tudo isso? A gente está vivendo, por isso que eu gosto. Eu esse ano, Ranieri, eu comecei essa coisa que eu estava falando antes, né? Às vezes tenho amigos e tenho familiares que eles não entendem um pouco, eles não entendem o que eu faço. E aí eu fico tentando explicar, mas no fundo é isso, né? Tô tentando voltar para o básico. Então eu comecei a fazer uma live no LinkedIn. Então toda terça-feira, às 10 horas no LinkedIn, eu faço uma live, chama Tuesdays for Facilitation. Terças para facilitação, e o nome é inglês porque eu facilito inglês e espanhol também, quase em francês ainda, chique. Porque eu comecei a dar a ideia e é isso que eu faço, eu convido profissionais de diferentes áreas para falarem de como a facilitação é interessante para eles, nas áreas deles. E aí isso está ampliando um pouco essa visão, eu estou recebendo várias mensagens de pessoas, caramba, eu sou aqui do RH, eu nunca pensei que facilitação podia ser uma coisa que seria interessante para mim. Eu sou, não sei, a gente tem uma variedade muito interessante de possibilidades. E dentro dessas complexidades do mundo, que eu acho que era aí que eu queria chegar, a gente precisa aprender a voltar a olhar para tudo que é humano. Porque tudo foi ficando muito artificial, né? Tá tudo muito. A gente está nessa etapa do tudo vai ser substituído por máquina. As nossas interações sociais estão sendo substituídas. E quando a gente começa a voltar para o humano, para o olho no olho, que não é humano em todas as relações de natureza, a gente está olhando a gente está, né, de novo, permitindo com que esses repertórios, essas histórias, criem futuros diferentes, né? Criem realidades e possibilidades de futuros diferentes. Então, quando a gente convida um grupo para facilitar, ou co-criar alguma coisa, e eu posso te trazer alguns exemplos massa, assim, de projetos dos que eu posso falar, alguns eu não posso, eu assino contratos em que eu não posso divulgar, né, nomes ou projetos, porque são informações sensíveis, mas a gente está trazendo essa possibilidade para as pessoas se olharem olho no olho, se encontrarem e a partir desse encontro pensarem, pô, mas então dá para fazer uma coisa diferente, dá para chegar num lugar diferente e a gente vai conseguir fazer isso juntos. Porque você sabe um pouquinho, eu sei um pouquinho, ele sabe um pouquinho, ele sabe um pouquinho, cada um sabe um pouquinho, e com um pouquinho que todo mundo sabe, a gente faz é o que eu disse, né, uma grande sopa. Hoje eu estou na analogia da comida. Uma grande sopa com vários sabores. Tá ótimo, então. A gente adora comida, então vamos imaginar nessa analogia aí, que é uma coisa muito boa. Olha, a gente vai para o intervalo, a gente volta na sequência, né? A gente vai continuar conversando aqui com a Thay Barroso sobre facilitação. Se você tem uma ideia, não consegue tirar do papel, por exemplo, a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Como que você consegue, né, tirar da cachola, do papel, e colocar isso para funcionar? A gente volta daqui a pouco. Vida e Companhia está de volta. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, né? A você que acompanha a gente em multiplataformas, também TV aberta em todo o estado de São Paulo. Fico muito feliz quando você participa com a gente. Aproveita, segue a Rede Alesp nas redes sociais. Estou batendo um papo com a Thay Barroso, facilitadora estratégica. A gente está falando como é que ela atua, como é que é o trabalho dela. A gente já entrou na vida pessoal, como ela começou com tudo isso. Tá, e quando a gente pensa no brasileiro, muitas nações, né, falam, tem essa visão que o povo brasileiro é um povo muito criativo. Se a gente for para a internet, então a gente tem essa certeza, né? Os memes são os melhores, né? O brasileiro é muito inteligente, o brasileiro é empreendedor, o brasileiro tem boas ideias. A gente percebe que falta oportunidade, que falta informação, falta esse diálogo. É possível tirar ali uma boa ideia com muita facilidade
de um papel, extrair isso da cabeça daquela pessoa? Como é que isso chega até você, por exemplo? Não é fácil. Qualquer coisa relacionada a gente, e quando você fala de sonhos e de quereres e de ambições, às vezes são ambições para o território. Às vezes, eu queria uma escola ali. Isso vem de um lugar tão profundo, né? E um lugar de muita confiança, que é eu preciso com que essa pessoa ou esse grupo que eu estou facilitando ou propondo alguma coisa confie em mim para que eles possam me entregar aquilo que a gente coletivamente está querendo chegar. Então, é o quê? É entender que esse território está querendo ter uma escola, está querendo ter uma praça, está querendo ter um campinho para jogar futebol, mas essas pessoas elas precisam confiar em mim. E a confiança ela não é dada, né? Ela é conquistada. E é aí que vem a diferença, a forma como você fala. Eu gosto muito de falar, eu sou poliglota, eu falo inglês, eu facilito inglês e espanhol e falo francês também. Mas facilitação é sobre linguagem. E quando eu falo de linguagem, não é a língua, falar idioma. Eu falo muito bem, tem um monte de gente que fala um monte de idioma muito bem e seriam péssimos facilitadores. Quando eu falo de linguagem, é eu entender aquele contexto e conseguir me inserir naquilo de uma maneira que essa confiança ela vem. E tem um exemplo bom disso, né? Até passou aí uma das fotos. A gente fez acabamos de terminar um projeto com 3 enviados especiais, essa aí mesmo, que foi lá em Caruaru. A gente acabou de fazer um recorrido pelos 6 biomas do Brasil, convidando organizações da sociedade civil, né, para falar sobre a COP e para criar vozes dos biomas, para criar cartas desses biomas para entregar. Elas estão sendo entregues durante a COP 30, agora em Belém, com 3 enviadas especiais, né, em 3 temas: o tema mulheres, o tema direitos humanos e transição justa e o tema igualdade racial. Então, eu criei essa dinâmica e eu facilitava esses encontros, eu anfitriava esses encontros. A gente criou uma dinâmica muito legal, teve uma participação muito grande, mas essa plenária de Caruaru em particular, que foi num assentamento do MST, essa plenária, no final da plenária eu recebi essa aí. Eu recebi um abraço, né? Vem muita gente falar e falar coisas enviadas também. Eu recebi um abraço, ela falou assim: você parece uma de nós, você parece uma assentada, você é uma assentada enrustida. Porque a gente estava no assentamento, e eu achei tão legal, Renieri, porque todo o meu trabalho é para ouvir isso. É para alguém virar para mim e falar assim: cara, a gente está assim, ó, a gente está nesse mesmo lugar. E eu contribuí com você porque a gente está nesse mesmo lugar, a gente está olhando nessa mesma altura de olhos. Quer dizer, pode ser um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo, né, que eu tenho 1,60 m, mas a gente está nesse ponto. E é esse lugar da confiança que é relevante nos processos. É um lugar de presença, de escuta profunda, mas também de saber essa linguagem, identificar essa linguagem, performar essa linguagem. Eu acho que é algo muito sensível ali, seu, é o que você acabou de falar. Talvez nem todo mundo ali, né, consiga ser, né, um poliglota não consiga ser um facilitador, porque tem que ter essa sensibilidade, não só de você se colocar ali no lugar daquela outra pessoa com quem você está conversando, e né, nas suas palestras, nas suas andanças, mas daquela pessoa ver que você é algo ali que ela consegue ter aquela segurança, aquela confiança. Eu estou te pedindo uma coisa, mas eu estou te dando alguma coisa antes. E geralmente essa é a lógica da confiança também. Eu te dou alguma coisa. E às vezes são informações sensíveis sobre a minha pessoa, tá? Às vezes, para pedir atenção, isso é uma técnica de facilitação. Eu lanço uma informação aleatória, assim, para as pessoas voltarem a prestar atenção em mim, e isso vira piada depois. Uma dessas foi na plenária de Manaus. A gente estava, eu falei assim: tal qual o Ronaldinho Gaúcho, eu também já fui atleta da seleção brasileira. Silêncio na sala, 100 mulheres na sala. Silêncio na sala. Eu falei: vocês são fofoqueira, né? E aí é muito engraçado, é verdade mesmo, eu fui atleta, mas de hóquei sobre grama. Fiquei 2 vezes em concentração pela seleção, mas isso faz parte do meu repertório aleatório. Seleção de futebol? Não, de hóquei sobre grama. Hóquei sobre grama. Não tem cavalo e não... Todo mundo pergunta, e não é com patins, é realmente na grama. Mas enfim, Que legal. Eu sou uma colecionadora de repertórios aleatórios, isso melhora a minha facilitação. Ó, você vai anotando aí, isso é um dos. Das coisas aleatórias que eu já fiz e, enfim, faço. Eu tenho muita história, muita história. Que é isso, né? Elas vão complementando. E são essas histórias que fazem as pessoas se associarem comigo. Elas olham e falam: essa menina é muito já viveu, hein? Já viveu. Acho que vai já é rodada. É o famoso... Aqui a gente fala rodada. É o famoso, na minha lápide vai estar assim: essa viveu, ponto.
Mas é que nem você falou, né? Isso te aproxima das pessoas, né? Acho que alguém ali naquele momento está se identificando com você e com a sua fala, ou querer ouvir aquilo justamente que você está dizendo naquele Isso momento. realmente requer uma sensibilidade muito grande. Eu facilito a minha empresa, a Oele, eu comecei no Senegal em 2021. Foi seu primeiro trabalho como facilitadora. Não, meu primeiro trabalho como facilitadora foi há 15 anos atrás, facilitando as plenárias participativas do planejamento urbano. É, eu comecei a minha consultoria há 5 anos atrás, a Awele. Awele é uma palavra em Igbo, que é um idioma nigeriano. Vai começar a coleta de repertórios, hein? Awele significa boa jornada. E o que eu quero é isso, que as pessoas tenham boas jornadas. Algumas jornadas são muito complexas. Você chamar diretores e gerentes de uma organização para fazer um planejamento estratégico é sofrido, é doído, porque significa que a gente está planejando um futuro que é incerto, que tem todos esses problemas do clima, e política, e crises mil, e são objetivos que você está responsabilizando as pessoas. Não, a gente está com essa ideia de criar essa coisa aqui em 2026, e eu estou falando aqui para você que eu quero, e a minha área vai fazer isso. Isso é sofrido, sabia? Porque depois você vai ser cobrado pelo que você mesmo está falando. Então, tem sim essa sensibilidade. E aí, quando você fala que uma expertise boa que eu tenho, porque eu migrei também, morei em Portugal, morei em alguns países diferentes, além do Senegal, é uma sensibilidade de entender essa cultura, que é isso, de novo, né? Essa linguagem, que ela não é só corporativa e institucional, mas é uma linguagem as pessoas se comportam de maneira diferente, né? Eu já facilitei processos com africanos de diferentes lugares, europeus de diferentes lugares, latino-americanos de diferentes lugares, e a gente é muito diferente. Como é que a gente faz para se encontrar para achar esse ponto comum? E eu acho que é essa sensibilidade aí que eu entro com as minhas ferramentas e as minhas mágicas de Ronaldinho Gaúcho, aleatórias. Thay, não tem como a gente pensar nesse trabalho todo com a questão da política. É preciso que você seja extremamente imparcial em algum momento? Cara, Arnieri, muito interessante isso, porque dentro desse projeto desse ano de educar as pessoas para o que é facilitação, eu entrei num ativismo, e para mim não é um ativismo delicado, tá? Para mim é um ativismo, isso de eu poder ser uma facilitadora do jeito que eu sou. Eu falo assim, eu vivo falando que eu sou um pouco facilitadora do caos, eu faço piada. Se você é uma pessoa séria, a gente não vai conseguir trabalhar junto. Se você é uma pessoa séria, eu sou muito séria no meu trabalho. Muito séria. Mas é um pouquinho essa coisa de carioca também, né? A gente conta uma piadinha. Tem que ser, porque senão eu não ia conseguir trabalhar com todo mundo desse jeito. Eu não ia estar em Caruaru ouvindo que alguém falando para mim que eu pareço uma sentada. Poxa, não ia estar acontecendo. Então eu acho que é preciso esse lugar, assim, de estar um pouco por todos os lugares, e eu sou muito, essa coisa de se anular para estar na frente de um grupo, uma pessoa que está facilitando um processo, ela está num lugar de muito poder, porque ela que está conduzindo aquela galera ali, e às vezes eu estou conduzindo eu estou conduzindo pessoas que ganham muito dinheiro, e que são responsáveis por muito dinheiro, porque eu falei da sociedade civil, mas eu também trabalho para multinacionais. Então eu estou conduzindo pessoas com muito poder, e com muito dinheiro, às vezes, né? Que lidam com muito dinheiro. Isso, muitas responsabilidades aí. Então, essa possibilidade de estar nesse lugar, eu tenho muito poder, porque eu vou lançar uma pergunta aqui que pode ser um elefante vermelho com bolinha branca nessa sala. Eu posso fazer uma dinâmica que vai fazer todo mundo chorar e se abraçar. É muito poder, mas também é muita vulnerabilidade. Porque, olha, eu sou uma mulher negra, eu entro numa sala, eu sou assim, eu sou colorida, eu tenho cabelo cheio, eu não vou alisar o meu cabelo para me aceitarem. E eu chego na sala e eu estou desafiando essas pessoas também. E sabe o que é interessante disso tudo? Que geralmente quem me contrata são pessoas que estão em cargos altos, né? São diretores, são coordenadores, são gerentes, raramente são as pessoas do RH. Então são pessoas que têm tanta convicção, tanto na forma como eu trabalho, sendo eu mesma, né? Eu já ouvi uma vez de um cliente meu, ele falou assim, tá, é isso aí. O bom é isso, porque se ela gosta, tá na cara dela, se ela não gosta, tá claramente na cara dela. Se ela tem uma opinião, ela vai falar, ela não vai ficar, deixa eu medir as minhas palavras, porque essa pessoa é o diretor de uma multinacional, sabe?
Então, tem muito esse lugar do eu poder ser eu, e eu sou uma ativista do facilitar sendo você. Inclusive, eu fiz um curso esse ano, dei um curso esse ano, que o nome do curso era Facilitar Sendo Você. É trazer a sua autenticidade para o seu espaço, porque é isso que é valioso. Se eu quero que você traga você mesmo, que ele traga você aqui, todo mundo aqui traga você mesmo para que o seu repertório crie essa inteligência coletiva, eu preciso ser eu mesma. Eu vou ficar aqui batendo ai, não, olha aqui. Não. Então, eu não sou imparcial. E, assim, as pessoas falam, olham pra minha cara, elas sabem que eu não sou. Eu acho que eu trago as perguntas difíceis, às vezes. Eu trago esses desafios. Tô nesse lugar de vulnerabilidade. E faço isso com muito gosto. Faço isso muito bem. Eu faço isso com... Vamos, a gente vai segurar, vai ser duro, vai ser difícil. Às vezes a gente vai ter uma conversa difícil. Uma vez eu facilitei um processo, um adentro, né? Que a gente estava um tempão planejando essa imersão, foi na Colômbia, foi para uma organização muito grande, uma organização que investe em organizações, e estava ali a liderança, então aquela gestão toda de trazer 10 pessoas do mundo inteiro para se encontrarem em Bogotá, e uma semana antes, a pessoa, né, dessa organização, o dono, o presidente, avisou que 40% do staff ia ser demitido. Então, essas pessoas voaram, né, já estavam com as passagens, e voaram dos países dela para participar de uma imersão de 3 dias em Bogotá, sem saber se elas iam sair dali e iam ser despedidas. Que loucura. E eu fui, inclusive não posso não associar uma coisa a outra. Melhor não associar. Então, isso é muito... É isso, né? E muda tudo. Aí muda a agenda, esquece tudo que a gente planejou. Vamos fazer outra coisa aqui, vai ser legal, e vamos sentar de frente e vamos conversar. E a gente teve uma conversa, eles tiveram, né, uma conversa tão bonita, de poder estar nessa coisa do poder, estar cara a cara. E é isso, né? Também é uma satisfação muito grande de poder fazer isso. Talvez um outro facilitador ia fazer assim, ó, vamos botar aqui embaixo do tapete, não vou falar sobre esse assunto não, que esse assunto é doído, mas eu sou aquela pessoa que pega, eu gosto de fazer o trabalho sujo. Que é limpo, na verdade, né? Bom, a gente vai para o intervalo, a gente volta na sequência, ainda tem muito mais para a gente bater, né? Um papo legal aqui com a Thay, viu? Muita coisa ainda vai sair daqui, como ela diz, tem muita coisa aleatória. Bom, a gente está de volta com mais um bloco aqui do Vida e Companhia, recebendo a Thay Barroso, essa facilitadora. A gente já falou muita coisa, né, nos 2 primeiros blocos, inclusive você pode acessar o nosso portal, você pode acessar o YouTube para poder acompanhar toda essa entrevista na íntegra, né, e saber tudo sobre a Thay. Tem também Instagram, depois eu queria saber se tem alguma página. LinkedIn. Tem LinkedIn, né? Ela é muito profissional, LinkedIn, nada de... Instagram é extremamente pessoal. Tá, tem uma frase que eu gosto muito, fala assim, o universo se move quando você se move, né? Eu gosto muito disso. Mais uma vez a gente bate na tecla dos brasileiros, que são inteligentes, muita gente tem muita ideia muito legal no papel. Queria que você contasse casos de sucesso, casos, né, que surpreenderam você de uma certa forma, que você jamais pudesse imaginar que, olha só, o pessoal aqui, não é? Eu vou contar o primeiro, não é no Brasil, porque eu acho que ele envolve uma complexidade. O primeiro é no Senegal, né? Me convidaram para fazer... Você tem um negócio com o Senegal, né? Você tem um brilhinho aí. Tem um... foi onde comecei a minha empresa, né? Então, acho que tem um carinho especial por aquele país, sim. Tem um carinho especial por aquela cultura, né? Tem algo ali do Brasil? Bastante, tem bastante coisa. Já ouvi muito, o Senegal tem muito né, eles têm muito brasilidade ali, uma coisa... Tem. Os africanos em geral, né? A gente tem uma associação grande. Nosso sangue, né? Então... A gente... Me convidaram para fazer a metodologia do Laboratório de Comunicação Comunitária de uma organização, de uma ONG, no norte do Senegal, uma região rural. Eu morava em Dakar, que era a capital, e aí tive essa possibilidade, me chamaram, falaram, vem morar aqui. Aí eu falei, por que não? Claro que eu vou. Já estou no Senegal, eu vou para a área rural do Senegal, morar nessa organização,
e criar essa metodologia do Laboratório de Comunicação Comunitária. Só tem um problema, eu não falo nem francês, nem o Wolof, que é a língua que a maior parte da população do Senegal fala, a língua local. Mas comunicação é sobre linguagem, não necessariamente sobre idioma. E aí eu cheguei lá e tinha o seguinte desafio, a gente tinha 60 pessoas, de 14 a 62 anos. Dessas pessoas, algumas não sabiam ler e escrever, não eram letradas ainda, outras pessoas estavam terminando o doutorado, e eu tinha que pegar esse grupo de pessoas por um certo período e elas tinham que criar campanhas de comunicação comunitária. Como é que a gente faz um grupo de pessoas se encontrar para convergir, em um grupo grande, né? Para convergir no que é a comunicação comunitária? Então, tem um fator educacional, né, um fator de treinamento. Foi difícil fazer entender isso sobre esse assunto da comunicação? Não, porque a comunicação está no nosso dia a dia. Qual foi a minha estratégia, né? Eu falei, cara, uma coisa que todo mundo vai entender em todas as culturas, eu vou fazer um jogo. Toda cultura tem algum tipo de jogo. E o jogo, ele tem, né, são etapas, fases e objetivos. Né? E regras. Todo jogo tem regras também. Então, a gente pegou esse grupo, a gente criou um jogo que se chama Comcom de comunicação comunitária, mas também Comcom, que significa riqueza em Wolof. E esse jogo, ele passa por várias etapas, o grupo se dividia em grupos menores, ele passa por etapas em que eles identificam o que precisa ser comunicado. Que tipo de campanha de comunicação precisa ser feita? Então, um fez sobre malária, o outro fez sobre lixo, resíduo, o outro fez sobre educação. E a gente ampliou ali o que para eles era comunicação comunitária. Não era só uma rádio ou um jornal. Era, eu estou contando uma história. E aí, quando a gente entra no lugar dos griots, né, de contar a história, eu não sabia disso, mas você sabia que o griot, ele é de linhagem. Os griots são filhos de griots. É um dom de DNA, né? Que poderia dizer. Então, tem territórios que todo mundo ali é griot. São famílias de griots. Que o avô era griot, que a mãe era griot. E vai seguindo, né? Eles se casam entre eles. É uma loucura. É quase uma casta. De uma forma interessante de ver. E que, nesse contexto dessa organização, a gente tinha, inclusive, jornalistas que vêm de família griot. Muito interessante. A gente tinha essas etapas, eles se dividiam, escolhiam, analisavam no território, desenhavam essa campanha. E eu tinha uma coisa, Ranieri, até então, que era, eu confio tanto no processo participativo que eu queria dar dinheiro para as pessoas, para elas executarem as ideias delas. E foi a primeira vez que me deixaram fazer isso. Depois já me deixaram outras vezes. Mas foi a primeira vez que eu criei um sistema em que as pessoas chegavam no ponto de criar ideias mirabolantes, né, que era para as campanhas, era um porta-a-porta, carro do som, tem tanta coisa legal disso. A faixa. A faixa que a gente estava falando antes. E aí, essas pessoas tinham que apresentar, então a gente ainda entrou num outro nível educacional, porque elas tinham que apresentar um orçamento de uma maneira muito simplificada. Aí você já colocou todo mundo para pensar no contexto geral. Não, o Comcom, o jogo, ele foi desenhado, ele tem uma parte gráfica, eu sou coautora do jogo, a Ueli é dona do jogo, e tem dinheiro. Por quê? As pessoas que não sabem ler e escrever, elas conseguem ainda fazer transações comerciais, porque elas têm a diferenciação da cor, tem uma diferenciação da associação. Então, quando a gente fez os Comcoms, que é o nosso dinheiro, foi justamente para que a gente sentasse, botasse esse grupo, né, que tinha ali 15 a 20 pessoas na mesma mesa, e quando a pessoa que já tem doutorado, que sabe fazer conta e tal, ela falasse lá no orçamento, né, no budget dela, ela botasse, vai ter tanto, ela tirasse daquele montinho, colocasse ali, e as outras pessoas conseguissem entender, então só sobrou isso aqui? Então não vai dar. A gente precisa de mais dinheiro para isso, para o lanche, para a camisa que a gente quer mandar fazer. Então, teve esse fator, assim, que para mim foi uma virada de chave muito grande no desenho do processo. Que era, eles tinham que apresentar um orçamento, a gente prestavam contas, inclusive, a gente dava o dinheiro e eles executaram. Muitos processos, as pessoas têm essa explosão de ideias incríveis e mirabolantes, e aí isso chega num ponto, numa diretoria, num orçamento, da pessoa que cuida do dinheiro, e ela fala, ai, que fofo, mas a gente não vai fazer não. E por isso que eu só trabalho com liderança, por isso que eu tenho essa coisa muito forte, assim, porque você acaba gerando uma sensação oposta do que você quer gerar, né? Você quer empoderar as pessoas, você quer que as pessoas se sintam parte da solução, que as pessoas façam coisas e tal juntos, e aí você
tem aquela explosão de emoções de estar junto. Caraca, olha que ideia mirabolante que a gente teve. Né? Às vezes eu faço sessão e as pessoas falam assim, caraca, eu vou registrar isso agora no INPI, eu vou, juro pra você, eu vou comprar o domínio, ó, tô comprando aqui já, hein, vou mandar fazer. Isso é muito importante, né, esse cuidado. Então, esse processo foi lindo, a gente fez mais 2 turmas, foram 3 anos de Comcom, o jogo só existe em francês, mas eu estou aí procurando patrocínio para a gente traduzir para português e ter um contexto, formar facilitadores de Comcom no Brasil e associar a história do Comcom, que tem elementos culturais de Gandiol, que é esse lugarzinho lá no Senegal, com as histórias das favelas do Brasil. Que legal. E trazendo para a nossa realidade, o que é que você destacaria? Nossa, tem uma infinidade de coisas, assim. Primeiro é isso, né? Esse lugar de construir a confiança, porque quem sabe do território é quem está no território. Sim. Então, quem sabe a forma, uma coisa interessante que aconteceu, né? A gente tinha 10 tipos diferentes de comunicação comunitária, além, né, do básico, que é a rádio e jornal que eles já conheciam. Então, manifestação entrava como comunicação nesse sentido. Então, promover um protesto, promover um abaixo-assinado era uma forma de comunicar alguma coisa. Teatro funcionava muito, contação de história. Porta a porta, uma coisa extremamente cultural deles. O grupo que trabalhou com saúde, por exemplo, que era sobre malária, educar as mães de bebês até 7 anos, né, crianças até 7 anos, que é a maior taxa de mortalidade de malária naquele contexto, eles batiam, e eu falei, mas gente, isso não tem escala nenhuma. Eu na minha cabeça, né? De novo, né? Por isso que é legal ser facilitadora, nesse caso, a experta de comunicação comunitária deu um passinho para trás e eu falei assim, porta a porta, vocês vão ter esse trabalho? Aí as responsáveis eram da área de saúde, elas falaram, tá, a gente conseguiu distribuir 50 mosqueteiros, que é o que se usa, né? Não tem muito o que fazer sobre a malária, mosquitinho. E a gente foi de casa em casa, educando. E aí elas falavam assim para mim, sabe o que acontece? Eu ensino para uma, ali, ela ensina para todas as vizinhas. Essa mãe, ela ensina para todas as vizinhas. Isso é muito igual Sempre alguém é no Brasil. multiplicador daquilo, né? Isso é muito igual no Brasil. Então, a gente fica nessa coisa precisa da rede social, precisa do banner, precisa do que... Às vezes é só sentar, olhar olho no olho e falar, olha, tia, olha, irmã, olha, prima, é assim que faz, é assim que previne, é assim que cuida, né? Tanto que as nossas campanhas de prevenção à dengue, era isso, era uma visita na porta, né, para explicar como fazia. Te faz pensar também, né, quando a gente fala nessa questão dos multiplicadores, eu sempre linko tudo isso com a primeira infância, por exemplo, né? Eu adoro falar que as crianças são as principais multiplicadoras de tudo aquilo, né? Ela aprende ali na escola, leva para casa, ó, papai, mamãe, assim, eu aprendi que não pode tirar o cinto de segurança, enfim. Tem algo ali relacionado a isso com você? Você pensa nisso? Eu já trabalhei, não com crianças em si, eu trabalhei com adolescentes também, com processos para adolescentes. E um desafio enorme. Você já reparou que ninguém quer trabalhar? Todo mundo, criancinhas fofos, velhinhos, idosos, fofinhos. Adolescente é um não lugar, porque eles são muito viscerais, né? Eles estão vivendo muito aquilo. Mas também são extremamente leais. Eu acho que assim, é um público que os meus adolescentes... Mas quando você ganha, né, a confiança, vamos voltar de novo. Os meus adolescentes me fizeram chorar. Eu só queria levar eles para um acampamento de jovens fora do Rio de Janeiro, fora da favela onde eles viviam. E eu lembro de descer a favela um dia chorando, pensando assim, meu Deus, eu não preciso disso. Foi um bullying, essas meninas de 14 anos me fazendo um bullying. E hoje são mais queridas, me mandam mensagem, isso já tem mais de 10 anos, me mandam mensagem, falam, ai, Thay, que saudade, se emocionam ao me ver, nunca sabem se eu estou no Brasil, se eu não estou, não entende muito bem como é minha vida também, mas tem um lugar de confiança e de muito poder trabalhar com adolescente. Você perguntou sobre criança, né? Mas o adolescente, ele está formando uma série de... ele está formando a moral dele, né? Ele está formando os hábitos para a vida. A maioria das pessoas que fuma, que bebe, começou na adolescência. Quem é atleta, faz exercício, começou na adolescência também. Fica muito difícil a gente começar a ter esses hábitos bons pra gente depois que a gente está mais velho. Então, na adolescência, além de todos os hormônios efervescendo, das posições políticas, porque a gente é adolescente arrogante, acha que sabe tudo, e tem um valor muito, muito especial, assim, de reunir essa molecada, ganhar essa confiança e dar essas provocadinhas ali,
trocando, e principalmente dentro da minha abordagem, né? Quando eu falo de colaboração e eu trago um adolescente, eu falo, tá bom, traz aí, traz o que você sabe. Eu não sou a tia, a professora, eu escolhi não ser professora, né? Eu inclusive, nada contra, amo os professores, tenho um respeito absurdo pela profissão, mas eu gosto de diferenciar. Esqueça a sua nomenclatura. Exatamente, eu gosto de diferenciar. Ó, eu não sou a tia, senta aqui, eu vou te ouvir. Eu vou falar fala comigo, fala pra mim o que você acha. Ah, tia, isso que você trouxe tá errado. Então tá bom, vamos conversar. E às vezes eu tô errada mesmo. Às vezes eu tô. Eles são melhores para trabalhar nesse sentido de ser direto do que adulto, porque adulto fica ali, ai meu Deus. Se eu falar isso, meu chefe tá aqui, ele vai ouvir. E se eu tiver errado? E eu tô desafiando essa pessoa. Adolescente é na lata, joga ali. E eu acho que tem um valor muito grande. Eu acho que todo mundo que trabalha com adolescente tinha que ter um pouquinho mais de facilitação, né? De trazer, vem cá, vamos sentar aqui, vamos conversar. Aí às vezes você vai rolar um bullying, você vai chorar um pouquinho lá no canto. Thay, adorei nosso papo, a gente está chegando já no finzinho. Quero saber do LinkedIn. Thay Barroso no LinkedIn. Eu, inclusive, né, como eu disse, todas as terças-feiras tem o Tuesdays for Facilitation, terça para facilitação. Já tem vários episódios que ficam gravados, então tá lá. E eu também tenho uma newsletter que chama Editorial Ronaldinho, porque o meu único compromisso é com a aleatoriedade. E a minha ideia é isso, né? O que faz as pessoas terem confiança em mim, me encontrarem, é essa capacidade de colecionar histórias e de trazer elas, né? Isso é o encantar. O encantar, ele vem do cantar. Então, essa capacidade de estar ali, ó, trazendo, olha essa carta aqui, olha essa outra aqui, eu também tenho essa e essa aqui. Adorei. Volte mais vezes, daqui a pouco você vai estar com o apartamento de São Paulo. Tem esse projeto aí. Daqui a pouco ela está definitiva aqui em São Paulo, a gente vai se ver mais vezes. Muito obrigado e sucesso. Muitíssimo obrigada, Ranieri. Muitíssimo obrigada, TV Alesp. Olha, esse foi mais um Vida e Companhia. Muito obrigado pela sua audiência. Para rever essa e outra edição, é só você ficar ligadinho aqui na nossa programação e acessar também o nosso canal no YouTube. Rede Alesp a serviço do cidadão. É o trabalho do Parlamento Paulista ao seu alcance. Até mais.